Leitura do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Porta Negra. No país de 1001 Noites, havia um rei que era muito polêmico por causa de seus atos. Ele pegava os prisioneiros de guerra e levava-os para uma enorme sala. Os prisioneiros eram enfileirados no centro da sala e o rei gritava: "Eu vou dar uma chance para vocês. Olhem para o canto direito da sala." Ao olharem, os prisioneiros viam alguns soldados armados de arco e flechas prontos para a ação. "Agora", continuava o rei, "olhem para o canto esquerdo." Ao olharem, notavam que havia uma terrível porta negra de aspecto dantesco. Crânios humanos serviam como decoração e a maçaneta era a mão de um cadáver. Algo horripilante só de imaginar, quanto mais de ver. O rei se posicionava no centro da sala e gritava: "Agora escolham. O que vocês querem? Morrerem cravados de flechas ou abrirem rapidamente aquela porta negra e entrarem lá dentro, enquanto eu tranco vocês? Agora decidam. Vocês têm livre-arbítrio. Escolham." Todos os prisioneiros tinham o mesmo comportamento. Na hora da decisão, eles chegavam perto da terrível porta negra de mais de 4 metros de altura, olhavam para os desenhos de caveiras, sangue humano, esqueletos, aspecto infernal, coisas escritas do tipo "Viva a morte", etc., e decidiam querer morrer flechado. Um a um, todos agiam assim. Olhavam para a porta negra e para os arqueiros da morte e diziam ao rei: "Prefiro ser atravessado por flechas a abrir essa porta negra e ser trancado lá dentro." Milhares optaram pelo que estavam vendo, a morte feia pelas flechas. Mas um dia a guerra acabou. Passado algum tempo, um daqueles soldados do pelotão da flechada estava varrendo a enorme sala quando surgiu o rei. O soldado, com toda a reverência e meio sem jeito, perguntou: "Sabe, ó grande rei, eu sempre tive uma curiosidade. Não se zangue com minha pergunta, mas o que tem além da porta negra?" O rei respondeu: "Lembra-se de que eu dava aos prisioneiros 2 escolhas? Pois bem, vai e abra a porta negra." O soldado trêmulo virou cautelosamente a maçaneta e sentiu um raio puro de sol beijar o chão feio da enorme sala. Abriu mais um pouquinho a porta e mais luz. Um gostoso cheiro de verde inundara o local. O soldado notou que a porta negra abria para um caminho que apontava para uma grande estrada. Foi aí que o soldado percebeu: a porta negra dava para a liberdade. Todos nós temos o direito de escolha, né? Todos nós podemos ser o sim ou não. Eu sempre falava isso para os meus alunos. Não existe meio certo. Meio certo quem dá sou eu. O aluno não tira meio certo. Ou o que ele fala, o que ele escreve, está certo ou está errado. Na nossa jornada só existe o certo ou o errado, o sim ou não. O meio termo não existe. O meio termo é o tal do jeitinho que a gente tenta dar para as coisas, né? Então, se um lado tá ruim, o outro lado certamente vai estar bom. As nossas escolhas têm que ser assim. Se eu usar droga vai me viciar, então o certo é eu não usar. Se eu beber eu vou ficar grogue, então o certo é eu não beber. Então, as nossas alternativas, elas são 2, ou sim ou não. E dependendo das nossas alternativas, tem as consequências. Se esses prisioneiros tivessem escolhido, porque a flechada é certa que ia morrer, a porta eles não sabiam o que tinha do outro lado. Seria uma tentativa. A flecha não é tentativa nenhuma, é você já se dar por vencido. E quantas vezes na vida da gente a gente não se dá por vencido? Eu falava para os meus alunos: respondam as questões nas provas, não deixa de responder. Mas professora, eu não sei. Eu falei: quando é alternativa, você coloca a alternativa nem que seja no chute, mas pelo menos você tentou. Agora, já pensou se você nem tentar? Como é que vai ser? Tenta. Aí quando o aluno tentava e acertava, nem que fosse pelo chute, era uma alegria tremenda. Tá vendo? Pelo menos você tentou. Já aconteceu de aluno não saber ler, escrever e tirar 8 numa prova de teste. De tanto que, né, foi tentando e a sorte deu para ele. Falei para ele: olha, se você fosse jogador de futebol, você não tinha... eu acho que você não tinha acertado tantas quanto você acertou nessa prova. O aluno não sabia ler e escrever, tirou 8 na prova de tentativas. A nossa vida, ela exige da gente tentativas o tempo todo.
Então, na sala de aula não é diferente. Enquanto pais, nós não viemos com o manual. Como é que a gente vai educar um filho? Tá lá no manual? Não tá. A gente só consegue criar um filho através de tentativas. A gente vai um pouco pelo que nós aprendemos com os nossos pais, a gente vai um pouco com aquilo que a gente vê na sociedade, com aquilo que a gente estuda, livros, que a gente olha pela internet, que a gente vê na educação de uma outra criança que está dando certo. São tentativas. Não vem tudo prontinho. Olha, como que eu vou fazer para criar meu filho? E ser um bom filho. Não existe isso. O aluno, você tem 30, 40 crianças numa sala de aula. Como é que você pode dizer que sabe exatamente como tratar cada uma? É tentativa. Através de estudos, através de busca de ajuda, de auxílio, mas são tentativas. Eu tento um psicólogo, não deu certo. Eu tento um psiquiatra, eu tento um terapeuta, eu tento palestrantes que venham falar do assunto que aquela criatura precisa ouvir. Eu vou levar em lugares onde aquela criatura precisa tocar, sentir como que é. A vida da gente exige isso, né? No nosso profissional, o professor tenta construtivismo, ele tenta o tradicional, ele tenta o vivencionista. Eu sou uma professora que eu tenho para mim que eu sou o vivencionismo, só que ainda assim eu pego um pouco do construtivismo, eu pego um pouco do tradicional, eu vou mesclando de acordo com a necessidade do aluno, então são tentativas. Não tem como a gente trazer já um modelo exato, prontinho, e falar para 30, 40 crianças eu consigo fazer tudo igual. Você pode dar a mesma atividade, isso pode, para todos a mesma atividade, mas cada qual você vai exigir de uma maneira diferente. Não tem como aquele que sabe ler e o que não sabe ler ser exigido a mesma coisa. Na hora de uma avaliação, a avaliação dos alunos, elas são erradas nesse ponto. Porque é dado a avaliação de acordo com a série ano que aquela criança está. Sem levar em consideração que tem criança que está na série ano inadequadamente, porque ele foi aprovado sem estar preparado para enfrentar aquela série ano. Então, quando você vai exigir dele uma avaliação da série ano, você exige que ele saiba ler sem ele saber. É lógico que vai ser bomba no final. Então, ele está sendo avaliado pelo alto, né? Pela média da turma. Só que a média da turma ele não atingiu ainda. Então, é aquela criança que vai ficando sempre para trás. Se o ensinamento que é dado àquela criança também for pela média da sala, é lógico que aquele ali vai ficar sempre, mas sempre para trás. Pode fazer todas as tentativas com ele que não vai dar fruto. Então você tem que ir resgatando essa criança. E através do quê? Dessas tentativas da outra porta. Porque uma não deu certo. Uma vai levar ele a ficar parado, estagnado pro resto da vida. Se você deixar ele ali sem tentar avançar com ele não consegue ir sozinho. Ele precisa das suas tentativas, da sua ajuda. Então, todos nós temos as duas alternativas, aqui ou aqui, direita ou esquerda, sim ou não. E quando a gente sabe usar esse livre-arbítrio, quando a gente sabe utilizar isso a favor do próximo, é maravilhoso. Não só a nosso favor, mas a favor do próximo. Se a gente souber utilizar isso, é maravilhoso, porque muitos outros vão ser ajudados através da sua boa escolha. A sua boa escolha pode salvar outras vidas, mas é você. Cabe ao pai e à mãe saber escolher qual é o método, a maneira, o que ele deve fazer com o seu filho para que tudo dê certo. Cabe ao professor, cabe ao aluno fazer o seu melhor também. Cada um é dado esse livre-arbítrio. Tem aluno que, infelizmente, você vai fazer tudo o que você pode por ele, todas as tentativas. E aquela criatura não vai sair dali, porque ele tem o livre-arbítrio dele da escolha. Eu não quero aprender. E aí? Você manda para o psicólogo, psiquiatra, não quero. E aí? Então ele prefere ficar ali nadando, nadando sem sair do lugar. Então quando existe pessoas dessa natureza, que ainda está muito, né, eu tenho medo, eu não quero, ou dane-se o mundo, eu sou assim, eu vou morrer assim, não tem como você intervir. A intervenção do professor, do pai e da mãe só vai até onde o outro também possibilita que você chegue nele.
Caso contrário, você não consegue abrir essas portinhas que existem dentro dele. Do sim, do vamos tentar, vamos fazer. Não de qualquer jeito, mas da melhor maneira que a gente pode. Vamos achar saídas. Tem ser que não quer. Mas isso o professor, o pai, a mãe precisa tentar o máximo para depois falar assim, olha, eu fiz o que eu podia e o que eu não podia. Mas ele não quer. Aí, se a decisão é não querer, ele vai ter que arcar com isso mais no futuro. A criança não sente isso, a necessidade do estudo, a necessidade do caminhar, mas lá na frente ele olha para trás e fala assim, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me dedicado mais. Cansei de ouvir aluno falar para mim assim, professora, a senhora ganha tanto, né? E eu não tenho o seu estudo e ganho muito mais do que a senhora. Então, para que eu vou estudar? Algumas pessoas pensam assim. Aí, quando chega lá na frente, na hora de uma aposentadoria, uma segurança de trabalho, uma estabilidade, aí fala assim, eu ganhei mais do que a senhora, mas eu não tenho a estabilidade que a senhora tem. Porque o estudo realmente ele vai trazer para a gente estabilidade, segurança. Nós conseguimos, eu consegui me aposentar com 50 anos, com 32 de trabalho, mas porque eu optei sempre permanecer dentro de uma mesma escola, né? Outro dia até estava pensando sobre isso. Falei, se eu tivesse ficado mudando de escola, talvez eu não teria atingido, né, essa bênção de ser aposentada aos 50 anos. Eu sou da última leva, né, que se aposenta cedo, mas já estava esgotada fisicamente, porque 32 anos para quem hoje tem 52 é mais da metade da minha vida só trabalhando. Foi a opção que eu fiz, permanecer nas mesmas escolas, né? Eu trabalhei praticamente em 4, 5 escolas em 32 anos. Não trabalhei em muitas escolas, porque eu sempre procurei a estabilidade. Agora, quem fica pulando de galho em galho se adoece mais cedo, porque são estresse, são condições de trabalho, são pessoas diferentes. O estresse é muito maior, né? Trânsito, ficar pulando de uma escola para outra, andando, correndo com o livro embaixo do braço. Então, as nossas escolhas, elas têm consequências. Eu preferi ficar ali. Eu não quis abrir a outra porta e ver o que tinha atrás dela nesse sentido. Preferi ficar abrindo minhas portinhas dentro do meu próprio trabalho, na minha própria escola. Tinha medo de abrir uma outra porta, ir para um outro lugar e as situações serem bem piores do que aquela que eu estava. Mas, em contrapartida, pode ser que dentre esses anos todos eu poderia ter encontrado uma outra escola melhor para trabalhar, se eu tivesse aberto essa outra porta. Então, olha como que isso dá para conversar o dia inteiro e não chegar a lugar nenhum, né? Parece uma conversa de doido, mas é verdade. A gente corre esses riscos, né? Pode abrir a porta e ser um mal maior, pode abrir a porta e ser algo bom, mas o medo impede a gente de dar um passo à frente, a insegurança. Eu sempre preferi ter mais a minha estabilidade, saber o chão que eu estou pisando, conhecer bem o território e as pessoas com quem eu estava. Então é engraçado como as leituras levam a gente assim para uma série de fatores, uma série de circunstâncias e pessoas que já passaram ou passam na vida da gente. Veja aí como é que vocês podem utilizar um texto desse, né, para refletir com os seus alunos ou com os seus filhos, né? O canal é para isso, é para educação. Como que a gente pode estar utilizando isso para reforçar a ideia da segurança, insegurança, às vezes que a gente tem que enfrentar o medo até para que a gente possa conseguir algo melhor, né? A questão do medo como um impedimento de se evoluir. Então, dá para tirar bastante assunto aqui. Se eu for falar, fica parecendo assim, né? A conversa desconexa. E na verdade, a conversa é uma só, né? Nós temos duas escolhas, o sim ou não, para tudo. E tudo tem uma consequência. Então, a gente tem que estar firme naquelas escolhas que a gente vai fazer, para saber que elas são as melhores.